todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais um encontro da Semana de Engenharia Química da Bright. Eu sou Mariana e hoje falaremos de um assunto muito importante no mundo da análise de dados, da estatística e logo da nossa engenharia. E talvez você ainda não tenha escutado a palavra outlier no mundo da estatística e na análise de dados. Talvez você já tenha escutado em um super livro, um best-seller chamado Outlier. Tradução do próprio livro seria fora de série. Ele descreve comportamentos, datas de nascimento, ocasiões, cultura e outras coisas que nos faz ser ou não alguém fora de série. Mas no mundo da estatística, você sabe o que é o outlier? Mas antes de começarmos, vou falar só uma observação. Comumente questionamos os nossos seguidores qual o software mais utilizado na análise de dados. A resposta é sempre o Excel. Por isso, no tutorial de hoje, iremos prosseguir com o Excel. Mas a análise ou detecção de outliers pode ser feita em infinidade de software, dentre eles o R, o Python, o Minitab, etc. Vamos lá! Trazendo o conceito de outliers para o mundo da estatística, podemos defini-lo como valores ou observações que se distinguem da série de dados. Detectar um outlier pode ser uma estratégia muito interessante para identificar problemas estruturais, mapear falhas do sistema, identificar uma oscilação de um determinado componente e também como uma etapa essencial no tratamento de dados estatísticos. Vamos ver como identificar um outlier na prática? Vem comigo! Uma das formas de detectar outliers é através do teste dos quartis, ou teste do IQR. Ele é definido através da amplitude interquartil, que é a tradução do IQR. Matematicamente, podemos representar o IQR como o quartil 3 menos o quartil 1. O IQR é útil para a definição dos limites, do limite inferior de rejeição e do limite superior de rejeição, representados matematicamente, equacionalmente, em vermelho, onde o limite superior é dado em relação ao quartil 3 mais 1,5 ou mais um fator vezes o IQR. Já o limite inferior é representado pelo quartil 1 menos 1,5 ou outro fator vezes o IQR. Podemos representar graficamente o teste dos quartis ou teste do IQR em relação a um gráfico box-plot. Mariana, sempre que eu fizer o teste dos quartis, precisa representar graficamente? Não, mas aqui, nesse momento, o gráfico vai ser muito útil para entendimento maior do teste dos quartis. E por isso eu trouxe o gráfico de box-plot aqui à direita. Em azul tem uma representação dos quartis. Essas linhas pontilhadas, tanto superior quanto inferior, são os limites, superior e inferior de rejeição, também chamados, conhecidos como bigode do gráfico. Parece engraçado, mas é assim que a gente chama mesmo. Os dados que não se encontram dentro desse limite são considerados outliers, dados impuros ou dados divergentes. É importante trazer duas observações em relação ao teste dos quartis. A primeira é que ele não existe nenhuma premissa, o que se torna muito aplicável em diferentes situações de dados. A segunda é em relação a esse fator, aqui representado como 1,5. 1,5 é um valor comumente usado, mas ele poderia ser variável, a depender da fenomenologia do sistema. Trazendo aqui dois exemplos, se meu experimento for de campo, se eu tiver muitas condições de temperatura e pressão variantes, eu vou ter dados com maior variabilidade. Dados que mesmo um pouco distantes da minha média, da minha mediana, eles são representativos do meu sistema. Então, se eu usar 3, é conveniente. Mas, na verdade, e se meu experimento for laboratorial? Se eu tiver condições de temperatura e pressão controladas, se eu estiver trabalhando com instrumentos calibrados, eu estou esperando uma qualidade muito alta dos meus dados, né? Então, eu usar 0,5 é conveniente? Para mim é. Vamos ver um pouquinho aqui em relação ao gráfico. Se a gente definir 0,5 para mais e para menos em relação a esse IQR, a gente vai ter limites menores, menor variabilidade, o que é essencial em experimentos laboratoriais. Já em experimentos de campo, se eu atribuísse 3 valores que tiveram sido considerados outliers por uma estratégia, um rigor maior, não seriam mais. E talvez esses dados sejam, sim, representativos do sistema. Então, é muito importante a gente entender a matemática, a representação gráfica, aprender
a representar, a fazer esses testes, mas entender o sistema, pensar sobre o seu problema é essencial. Vamos no Excel que a gente vai conseguir entender um pouco melhor. Abrindo aqui uma planilha do Excel, onde a gente consiga construir esse teste dos quartis, você consiga perceber na prática. Bom, essa planilha aqui ela foi construída como uma estratégia de verificação de equipamentos para manutenção. A intenção era ter equipamentos com mínima variabilidade possível, e aí a gente iria destinando os recursos de acordo com a mudança desse fator e avaliação dessa variabilidade. Foi um trabalho legal. Vamos ao que interessa. O quartil 1 no Excel é definido por uma função, quartil1, quartil.inc. Com isso, selecionamos os dados, travamos direitinho, colocamos 1, já que é relativo ao quartil 1. Ao quartil 3, fazemos a mesma coisa, quartil.inc, selecionamos os dados e 3. Fecha os parênteses. O IQR é a diferença entre esses quartis que foram calculados, quartil 3 menos quartil 1, e com isso podemos definir os limites superiores e inferiores de rejeição. O limite superior é o quartil 3 mais IQR vezes quem? Muito bem, vezes o fator. A gente faz o limite inferior também, que é o IQ1 menos o IQR, olha, IQR vezes o fator. Tudo certinho, Mari? Vamos ver se está linkadinho? Linkado. Utilizem a função, as funções do Excel para seu benefício. Facilite a sua vida. Vocês são engenheiros. Otimizem tempo. E aqui, para essa verificação de equipamentos, o que está dentro, o que não está, que função a gente usa? Bom, recomendo a gente usar o CI, né? Porque tem que ser um número que esteja dentro de uma faixa do limite superior com o limite inferior. Então, abrimos no CI, abrimos no I, e fazemos como? Como, hein? A gente tem esse valor aqui, e esse valor, ele tem que ser menor ao limite superior. E, ao mesmo tempo, esse valor, ele tem que ser maior que o limite inferior. Então, se isso for verdade, verdadeiro, a gente vai escrever dentro do intervalo. Dentro do intervalo. E se não tiver, escrevemos o quê? Você sabe? Você acha que devemos escrever outlines? Eu também acho. Outliers. Vou fixar essas células relativas aos intervalos. Para que quando a gente corra, ele também não faça o mesmo. Bom, encontramos, detectamos um outline. Vai ser o primeiro equipamento destinado à manutenção. Se a gente reduzisse isso aqui para meio, olha quantos mais. E assim foi feito esse trabalho, foi muito legal, interessante. Esses dados que aparecem como outline, eles não podem ser excluídos, viu, gente? Eles fazem parte da sua série de dados, da sua análise de dados. Eles vão ser utilizados na sua análise, a seu favor. Vamos para o próximo passo, a próxima forma de identificação de outline. Outra forma de detecção de outlines é através do teste Z. Ele relaciona a observação em relação à média e o desvio padrão dos dados. A observação, também chamada de valor estimado, valor medido, foi representada por x. A média amostral por x barra e o desvio padrão dos dados. Esse quantitativo, calculado de forma mais simples do que os cálculos do teste anterior, eles também são comparados ao limite de rejeição. No entanto, aqui, esses limites de rejeição não são estabelecidos de forma aleatória. Ele relaciona-se à probabilidade de abrangência que você estabeleceu no seu estudo. Se por acaso sua PA seja de 95,45%, por exemplo, você vai encontrar o limite de rejeição de 2, e os valores acima de 2 serão determinados como outlines.
Os valores abaixo de 2 serão aceitos e representativos do seu estudo. No entanto, o teste Z ele segue uma premissa, que é a distribuição normal dos dados. Mari, se eu não avaliar a minha distribuição, eu não posso aplicar o teste Z? Sim, você pode, e os resultados também não são descartados. Porém, eles não terão valor estatístico. Vamos para a planilha em Excel para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o teste Z. Bom, retomando aqui outro estudo no Excel, haviam vários instrumentos de medição, dentre eles 5 instrumentos tinham a distribuição normal, tracei a PDF e pude verificar isso aí. Para o teste Z é necessário que seja calculada a média. Se seu Excel for em português, média é média. Selecione os dados e, por favor, trave as células. Outra coisa, você precisa também do desvio padrão. Esse desvio padrão, por favor, o desvio padrão amostral no teste Z. O DESVPAD-P é desvio padrão populacional, não confunda. Selecione as células e trave também. Depois disso, calcule o Z, que é o valor observado menos a média dividido por esse desvio padrão. Vamos passar tudo isso lá para baixo. E agora temos todos os valores de desvio. Esse Z é importante destacar que ele é adimensional. Antes de fazer isso, só por questão de belezinha, vamos botar essa setinha, esse tracinho aqui embaixo. Agora sim, tudo certo. Vamos formatar condicional, apesar do meu experimento ter sido de campo, as minhas condições foram muito bem definidas e meus instrumentos eram calibrados. A gente ficou confortável para ser rigoroso e atribuir 95,45 de probabilidade de abrangência. Dessa forma, atribuo como limite o 2. Apareceu um outline, assim como apareceu nos demais instrumentos, e eu destaco que é importante você comparar esses dados junto com instrumentos que medem paralelo, junto com situações que aconteceram nesses dias de medição. Avalie sempre os dados de forma crítica. É muito importante a gente ser um Lean Six Sigma, a gente gostar de medições, de gostar de análise de dados, mas avaliar, estudar a estatística aplicada a essas medições é muito importante. A estratégia de detecção de outline pode detectar nesses dias de medição vazamentos, por exemplo, que é muito interessante. Significa também redução de custo dentro das empresas. Gostei muito de frisar e da gente ter definido outline como um dos temas da Semana de Engenharia Química da Bright, porque a gente pouco vê estatística como uma ferramenta da engenharia dentro da faculdade, mas ela é sim muito utilizada e espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre ela. Obrigada a todos pela atenção.